Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre a sociedade indígena e a ação dos colonizadores, dando continuidade ao que vimos na aula passada, meus nobres alunos. Então vamos nos remeter ao século XV, onde nós já sabemos que a população indígena naquele período era aproximadamente 1 milhão de indígenas que habitavam predominantemente o litoral do nosso vasto país. Vimos também que havia mais de 1.300 línguas, dialetos, formas de comunicação distintas que aquelas tribos e aquele povo indígena usava para se comunicar. Vimos que aqui não havia a forma burocrática de divisão de poder, de instituições legislativa, executiva e judiciária, que era a característica do Estado europeu, que era a característica de Portugal no século XV. Aqui não existia essa forma, esse aparato burocratizado e sistemático que é equivalente a um Estado moderno. Então, aqui era marcada por uma falta de hierarquia. A gente viu que existia a figura do pajé, que era mais um mediador do que de fato um líder, um rei, um governante. Temos também agora a figura do pajé, que era como se fosse um religioso que proferia discursos, que fazia cerimônias cultuando deuses, como Tupã, que era o deus de trovão, e assim por diante, mas não havia uma hierarquia. Os indígenas da tribo seguiam os conselhos do pajé e os conselhos do cacique, se assim quisessem. Se não quisessem, eles não tinham a menor obrigação de seguir. Vimos também que os portugueses queriam alguma coisa aqui, queriam alguma coisa de valor, queriam riquezas, nomeadamente ouro, prata, metais preciosos, que não encontraram no primeiro momento. Vamos ver um pouco mais adiante. Encontraram aqui o primeiro produto que o Brasil conseguiu comercializar na Europa foi o pau-brasil, de onde se extraía uma seiva que servia como tinta e era muito valorizada na Europa porque era a cor da coroa, uma cor rubra, uma cor vermelha escura, uma cor vermelho sangue, como dizem comumente. Mas isso é assunto para outro momento. O que os portugueses viram aqui? Viram antropofagia, era um costume entre os indígenas devorar, comer, saborear carne humana, sobretudo dos seus inimigos. Eles acreditavam que, comendo carne humana, eles incorporavam o poder que existia naquele indivíduo de tribo adversa ou até da mesma tribo, como força, velocidade, ousadia, sorte, era uma característica da cultura indígena. Outra característica era a poligamia. Não havia voto de fidelidade entre os indígenas, nem para o homem, nem para a mulher. E os filhos eram da tribo. Todos tinham uma obrigação recíproca de cuidar das crianças da tribo. Porque se havia poligamia, todos, em tese, poderiam ser os pais daquelas crianças. E estes dois pontos, a antropofagia e a poligamia, eram vistos como um sinal de atraso cultural na visão dos europeus, na visão dos portugueses. Então, em decorrência disto, eles se viram com uma missão de civilizar os indígenas.
E para isso, eles utilizaram uma prática chamada de missões jesuíticas, que tinham por um objetivo único: converter e acostumar os indígenas ao modo de vida europeu. E dito isto, eu dou por encerrado este breve resumo e esta breve continuação falando sobre os indígenas e o começo da ação civilizatória dos portugueses em nosso território. Dou por encerrada a aula de hoje. Existe um exercício no Google Forms logo abaixo. Coloquem o seu nome, respondam as perguntas que no momento adequado vocês serão pontuados. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até o nosso próximo encontro.